Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Agora sim, né? Não é bom dia, boa noite. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês. Mais uma aula do nosso treinamento Renovária. Hoje a gente vai começar a trabalhar uma questão relacionada à prática do discipulado, à prática da evangelização discipuladora. E eu gostaria, então, de orar para a gente dar início à nossa conversa de hoje, à nossa aula de hoje, e rogar a Deus, pedir ao Senhor pela sua infinita bondade, que nos permita ter uma noite edificante, abençoadora, um tempo realmente relevante de aprendizado, de encorajamento, de treinamento aí para o exercício do ministério discipulador. Amém? Eu queria pedir ao pastor Bruno para orar por nós, por favor, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas, por tudo aquilo que já experimentamos do Senhor até aqui. E nessa hora também entregamos esse tempo, Pai, de treinamento, de instrução, ó Pai amado, de capacitação. Te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem aberto diante de nós, para que sejamos habilitados ainda mais para a obra que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Quero entregar os teus filhos que vão ministrar nessa noite, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, Senhor. Nos lembramos do pastor Marcos Moura também, da sua saúde, que o Senhor venha restabelecer plenamente. Eu quero entregar cada irmão que aqui está, aqueles que, cada família aqui representada, Senhor, que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi falado aí pela, pelo pastor Márcio, né? A nossa irmã Carol hoje não está conosco, devido à situação aí do pastor Marcos, que se encontra internado, né? E então ela pediu aí que eu pudesse assumir, e eu pedi aí o auxílio do pastor Bruno para me dar um suporte aí para receber os irmãos enquanto eu estarei ministrando a aula. Eu preciso dizer uma coisa para os irmãos antes de iniciar a minha aula, é de que eu e o pastor Márcio Leal, a gente vai dividir a noite de hoje, né? A aula de hoje. A gente conversou e eu cheguei à conclusão de que seria interessante eu deixar a cargo do pastor Márcio Leal trabalhar um pouco mais de material, de conteúdo do que eu no livro, na aula de hoje, no livro Discipulando com a Bíblia. Então eu fiz uma mudança de última hora para a gente trabalhar um conteúdo chamado de relacionamento discipulador. Evangelização discipuladora, eu vou falar rapidamente, introduzir, e falar sobre relacionamento discipulador, tá certo? Conversei com o pastor Diogo Carvalho, vocês que participaram daquela conversa do Renovário, né, do bate-papo do Renovário. O pastor Diogo compartilhou comigo alguns materiais dele, e a gente, então, montou, adaptou o material a fim de trabalharmos esse assunto tão relevante e, na minha concepção, tão urgente no que tange ao discipulado, que vamos trabalhar um pouquinho da evangelização discipuladora e trabalhar o relacionamento discipulador. O que o pastor Márcio Leal vai fazer depois é justamente mostrar também na prática como que funciona, né? No dia a dia, como que funciona esse relacionamento discipulador. Tá? Então, eu acho que é importante a gente dar esse esclarecimento aqui, porque a gente entendeu que o livro Discipulando com a Bíblia, ele tinha capítulos muito curtos. Então, se continuássemos com a divisão que a gente tinha proposto antes, ficaria aulas muito rápidas, muito enxutas demais. Então, a gente redividiu os capítulos e eu fiquei, então, com essa temática. Não que eu não vá falar alguma coisa sobre o livro Discipulando com a Bíblia, mas eu vou deixar que o pastor Márcio hoje desenvolva mais em cima do livro,
e eu vou falar mais sobre a temática do relacionamento discipulador, tá? Oro a Deus aí, peço que os irmãos me ajudem em oração, para que a gente tenha um tempo bem dinâmico, bem simples e também importante dentro do assunto. Vou projetar o meu slide aqui e você esteja bem atento. Embora o slide tenha aí na capa, logo na capa, né, o livro Discipulando com a Bíblia, como eu disse, a gente não vai trabalhar exatamente o livro hoje, mas a gente vai desenvolver o tema da evangelização discipuladora. Está aí a temática da primeira aula do terceiro módulo, né? O que é evangelização discipuladora, como realizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o que é relacionamento discipulador, como realizar, tá certo? Então eu vou com vocês até 8h30, falando sobre essa questão, tá bom? Vamos lá, irmãos. Há uma diferença, né, entre saber e fazer. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem, na verdade, no que diz respeito ao discipulado, não é tanto no que tange ao saber, né? A gente sabe, mas a gente tem uma enorme dificuldade de pôr em prática, de fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Mas entre esse saber e fazer, há uma enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo, que já fizeram um discípulo, que já discipularam, ou que atualmente estão no processo de produzir um discípulo. Essa é uma questão que a gente não pode negar. Talvez, né, a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. A gente tem muita teoria e pouca prática, pouco exemplo do que é, né? E isso, para ser bem honesto, né, e fazer uma meia-culpa, isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com os pastores, tem muito a ver com a gente, né, que faz parte da liderança. Então, como os discípulos entenderam a questão da grande comissão? Os discípulos entenderam com maior clareza. Eu acho que eles não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Por quê? Porque eles foram discipulados e eles viram o exemplo de Jesus. Eu, particularmente, acho que não houve nenhuma dificuldade nos discípulos. Nenhuma. Por quê? Porque eles foram discipulados, eles foram convidados por Jesus a andar com Jesus, a estar com Jesus, né? Naquele período de 3 anos, num discipulado intensivo, num discipulado vida a vida. Então, eles não tiveram dificuldades nenhuma de executar a grande comissão, de dar continuidade àquilo. Por quê? Porque eles entendiam exatamente o que aquilo significava. O que era discipular, o que era ser discípulo, o que era fazer discípulos. Eles viram Jesus fazendo, eles foram discipulados e viram Jesus fazendo, eles tiveram um exemplo. David Hume diz, né, no seu livro, que nos últimos anos, diversos projetos de evangelismo e programas de discipulado têm surgido. Mas será que estamos tornando tudo muito complicado? Será que a gente não está dificultando as coisas, complexando as coisas? E se a evangelização e discipulado pudessem ser mais simples, relacionais e dinâmicos? Neste livro que nós temos em mãos, Discipulando com a Bíblia, nós, os professores, a gente tem indicado a vocês, né, David Hume oferece a solução mais simplificada de todas as soluções. Que solução é essa? Ler a Bíblia com outra pessoa. Por isso, o título do livro é Discipulando com a Bíblia, um manual para ler a Escritura juntos. Essa é a solução mais simples que David Hume dá. E o pastor Márcio vai falar um pouquinho daqui, no segundo tempo, sobre essa questão. Isso pode ser aplicado para incrédulos ou crentes maduros, em dupla ou em grupos pequenos, por pastores e ovelhas. Né? Isso é simples. Ler a Bíblia junto com o outro é simples. Então, discipular com a Bíblia é uma estratégia de crescimento na fé de volta ao cotidiano relacional das pessoas.
em vez de depender de programas da igreja. Eu queria, então, a igreja reverberando, sendo bíblica e expositiva. É exatamente isso que é discipular com a Bíblia. Eu queria, então, falar um pouquinho sobre o que é a evangelização discipuladora e depois o que é relacionamento discipulador e fechar a minha aula e, no finalzinho, se Deus permitir, deixar um tempo para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que a gente conversou aqui nos pequenos grupos, se Deus permitir. Então, vamos lá. Primeiro, o que é evangelização discipuladora? A comunicação do evangelho, aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de fazer discípulos multiplicadores, é uma definição que a gente tem para evangelização discipuladora. É você comunicar, mas não só comunicar, transmitir, proclamar, evangelizar, mas você também aliar isso ao relacionamento discipulador. Por quê? Porque o seu objetivo é fazer discípulos multiplicadores. Nós herdamos uma herança evangelizadora, mas não uma herança discipuladora. Nós proclamamos, mas pouco discipulamos. Nós evangelizamos, mas pouco ensinamos. A gente não dá continuidade ao processo da grande comissão. E a gente acha que a grande comissão ela se restringe à pregação, à proclamação, e não é assim. A gente sabe que a grande comissão envolve também relacionamento discipulador, envolve também discipulado, mas a gente acaba esquecendo dessa parte. Por isso que a gente tem falado tanto sobre isso, né? É o nosso treinamento praticamente inteiro. 3 dimensões da missão. A gente tem que chamar, a gente tem que acolher e a gente tem que aperfeiçoar. O chamar tem a ver com a proclamação, com a evangelização, né? Mas a gente tem que acolher e a gente tem que aperfeiçoar. Aperfeiçoar tem a ver com discipulado, relacionamento discipulador. Olha aí que legal isso daí. Evangelização, comunicação do evangelho, você chama, aí há a conversão, você acolhe, há o envio, a questão do batismo e o aperfeiçoamento, que é a questão do relacionamento discipulador. A gente não pode prescindir dessas verdades. É isso daqui que resume a totalidade da missão. A missão engloba essas 2 grandes coisas, esses 2 grandes braços da missão precisam andar juntos, né? E aí, o que é relacionamento discipulador, então, pastor Felipe? O que é RD? RD. O que seria isso? E aí eu queria, mais uma vez, aqui fazer menção do pastor Diogo Carvalho e do Ministério da Igreja Multiplicadora, do projeto Igreja Multiplicadora, desse movimento da Igreja Batista, que eu acho que é muito importante a gente conhecer melhor. Eu peço que você desenvolva lá, entre lá nos sites do site deles, veja os materiais, veja os vídeos, eu acho que vale muito a pena, tá? E aí a gente vai falar aquilo que a gente tem aprendido, né, da Igreja Multiplicadora, aquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada sobre relacionamento discipulador. O que vem a ser relacionamento discipulador? RD. O que é o RD? Nós fazemos discípulos de quem? Por mais paradoxal que pareça, a missão de Cristo, que Cristo nos entregou, é para ser cumprida por meio de produzirmos nossos próprios discípulos dele. É paradoxal isso, né? A gente faz discípulos para ele, os discípulos são dele, mas nós é quem fazemos esses discípulos. Nós é quem trabalhamos no trabalho do discipulado, na obra do discipulado, né? E, infelizmente, se convencionou, se petrificou, né, um modelo vicioso, né, de trabalho ministerial, tudo focado no pastor. O pastor faz tudo, é o pastor homem-banda, é o cara que toca tudo, é o cara que faz todas as coisas. Aí a gente sempre tem a dificuldade do tempo e a gente tem falta de líderes. Essa é a questão, é o ciclo que a gente tem visto. Mas nós precisamos mudar essa realidade. A gente tem que... Hoje, por exemplo, eu conversava com um oficial da nossa igreja e ele dizia que o pastor faz muita falta, o pastor precisa estar presente, as pessoas sempre perguntam, cadê o pastor e tal. Mas a gente tem que entender
que muitas vezes o que se exige de uma única pessoa, apenas do pastor titular da igreja, é algo que muitas pessoas poderiam fazer. E se a gente multiplica isso para a igreja como um todo, e isso não fica restrito ao pastor, e o pastor faz exatamente aquilo para o qual foi chamado, que é treinar, ajudar, discipular um grupo de pessoas, de liderança, para que esses se multipliquem, quando isso acontece, a gente vai ver que todos acabam exercendo o seu papel, a sua missão dentro da igreja, e a igreja se torna uma igreja mais saudável. Mas enquanto o pastor for o faz tudo, a gente tiver falta de liderança, sempre vai faltar, sempre vai ser precário esse tipo de trabalho. Porque o pastor ele tem que se desdobrar em muitas frentes. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é importante. Deixa eu só relembrar um pouco, essa pergunta já está sendo respondida em muitos momentos por nós esse treinamento. Mas o que é discipulado? Discipulado, né, é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. Então, eu caminho com a pessoa, é um relacionamento comprometido e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus a se aproximarem mais dele e assim reproduzir esse efeito. Ou seja, eu me disponho a caminhar com alguém, mas o objetivo final é que essa pessoa, a gente vai ver lá no final dos nossos slides aqui, que o objetivo final é fazer com que essa pessoa também seja um discipulador. Se eu não fizer isso, eu não alcancei meu objetivo. Eu não posso criar uma relação de dependência da pessoa para comigo, para o resto da vida. Há que se ter um time. Né? É claro que o discipulado é vida na vida, assim como acontece com o pai e o seu filho, a sua filha, a mãe e o seu filho e a sua filha, aquela pessoa nunca vai deixar de ser filho. Da mesma forma, a pessoa nunca vai deixar de ser discípulo. Mas haverá uma independência a partir dali por conta da maturidade que a pessoa adquiriu. Ela vai viver a vida dela. Ela vai ter os seus próprios filhos. Da mesma forma acontece com o discipulador e o discipulado. Veja você que o fator agenda tem tudo a ver aqui nessa questão do relacionamento discipulador. Se o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, isso esbarra na nossa agenda. E quando a gente vai para Jesus, a gente vai ver que Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar dessas atividades. Amados, para a gente viver a realidade discipuladora, a gente precisa mudar a nossa agenda. A gente precisa mudar a nossa maneira de lidar com o tempo. Não tem jeito. Jesus fez isso. E o exemplo de Jesus nos ensina. Por quê? Porque discipular é relacionar-se. Você já pensou você dizer que você está casado com a sua esposa e não se relacionar com ela? Já pensou você dizer que tem filhos e que você está criando filhos se você não se relaciona com seus filhos? Que tipo de relacionamento é esse? Conjugal, familiar, paternal? Não tem como. Relacionamento discipulado também é assim. Pressupõe relacionamento. Olha o que o Francis Chan disse aqui, nessa frase. O primeiro material do discipulado é a vida. O verdadeiro discipulado implica relacionamentos profundos. Jesus não se limitou a conduzir um estudo bíblico semanal. Ele viveu com seus discípulos e ensinou tanto por meio de ações quanto de palavras. Embora isso exija um compromisso bem mais profundo, é a única maneira de realmente fazer discípulos. Não tem como fazer discípulos com estudos bíblicos. Irmãos, não tem como a gente pensar que discipular é você passar uma cartilha, fazer uma série de estudos com a pessoa. Isso não é discipulado. Recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu estou fazendo discipulado, estou usando material X. Isso não é discipulado necessariamente. Fazer uma classe de membresia é diferente de fazer um discipulado. É totalmente diferente. O RD, o discipulado, ele pressupõe, né? Aquele modelado por Jesus, ele inclui
dividir valiosos momentos durante as refeições, sentar-se à mesa juntos e quase sempre pagar a conta. É uma das demonstrações mais valiosas que o discipulador pode dar ao discípulo de que o investimento feito em sua vida está valendo a pena. É você chamar para dentro da sua vida e você estar dentro da vida do outro. Não tem como acontecer um discipulado real, bíblico, se isso não acontecer. É impossível, irmãos. É totalmente impossível. Veja vocês agora o relacionamento discipulador de Jesus, porque ele é o maior referencial. Veja como é que era relacionar-se. João 1, 38, 39. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Veja aí, em negrito, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Amados, discipulado é relacionamento. É abrir a porta da sua casa. É você ir à casa de alguém, é você sentar-se com ela. Não tem jeito. Olha João 11, 54, João 6, 13, Lucas 8, 1. Jesus, pois, retirou-se dali para uma cidade chamada Efraim e ali ficou com os seus discípulos. Olha aí, tempo de qualidade. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Tempo, oportunidade, tempo. E que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. Para onde Jesus ia, os 12 iam. Os 12 iam. Ou seja, relacionamento, vida na vida. Mateus 26, 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, ou seja, ele discursa para uma multidão, depois ele conversa com os discípulos particularmente. Marcos 4, 34. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. Observe, meus queridos, que não é só você proclamar do púlpito, é de casa em casa, é no particular, é no dia a dia. Marcos 10, 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Mateus 20, 17 e 25. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, percebam os irmãos, que discipulado é relacionamento. Não é um tempo formal, cultico, litúrgico. É relacionamento. Ultrapassa as paredes do templo, ultrapassa o ambiente de domingo, dominical, religioso. Tem a ver com a vida, tem a ver com o dia a dia. E havia intensidade do relacionamento discipulador de Jesus. Os discípulos se tornaram mais próximos do que a sua família natural. Jesus amou seus discípulos até o fim, irmãos. Jesus serviu seus discípulos dando exemplo. Jesus dividiu seu sofrimento com eles. Isso é relacionamento discipulador. É você se tornar próximo. É você ser amigo, amar até as últimas circunstâncias. É você servir. É você se importar. É você dividir sofrimento. É ouvir, falar. Isso é relacionamento discipulador. Então, a condição básica para fazer discípulo é ser imitável. Por que os discípulos não tiveram nenhuma dificuldade de fazer discípulos? Porque eles viram o que Jesus fazia e eles imitavam Jesus, certo? Jesus chamou pessoas para segui-lo, baseado no que ele era, falava, fazia diante das pessoas. E quando as pessoas seguiram Jesus, quiseram reproduzir, ser igual a Jesus, imitar Jesus. Agora veja você que o discipulado de Jesus, comparado ao nosso discipulado, é muito diferente. Pelo menos 5 diferenças essenciais. Olha aí que legal. Olha que interessante. O discipulado moderno, realizado com pessoas convertidas. O discipulado de Jesus, realizado com pessoas interessadas. O discipulado moderno, baseado apenas em uma série de estudos. O discipulado de Jesus, baseado em um relacionamento.
O discipulado moderno, desenvolvido em sala de aula. O discipulado de Jesus, desenvolvido pessoalmente em pequenos grupos. O discipulado de Jesus, moderno prepara para o batismo. O discipulado de Jesus prepara para a vida e para a multiplicação. O discipulado moderno, responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. E o discipulado de Jesus, responsabilidade de todos os cristãos. Veja que diferença há entre o discipulado de hoje e o discipulado de Jesus. E o discipulado de Jesus, gente, ele é simples, relacional e dinâmico. A gente não pode tornar isso complexo, não pode. Paulo entendeu que fazer discípulos era algo simples, então ele fez discípulos, imitou a Cristo, né? Por isso ele podia dizer, sigam-me na direção de Cristo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo de que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, ou seja, imitar, essa é a condição sine qua non para o discipulado, a imitação, a reprodução. Fazer discípulos é influenciar, é liderar. Quem pode ser imitado pode fazer um discípulo. A grande questão é, será que a gente pode ser imitado? E aí a gente entra no objetivo do RD. O objetivo do RD, do relacionamento discipulador, é preparação para a vida e para a multiplicação. Esse é o objetivo. O discipulador de sucesso não é aquele que acumula discípulos, mas que os libera para a multiplicação. Ele libera para a multiplicação. Ele vai dos estágios, né? Pega uma pessoa, talvez, que está morta de seus delitos e pecados, que nasceu, que se tornou um bebê, que vai crescendo, se tornando um adolescente espiritual, um jovem espiritual, alguém maduro, alguém que é reprodutor, multiplicador, e assim ele vai liberando. Isso é discipulado. O paradigma atual que a gente tem discipulado é esse aqui, ó. O discipulador se multiplica a si mesmo enquanto mantém vínculos com discípulos que não se conhecem. Agora, Jesus trabalhou diferente. E a gente entende biblicamente o discipulado diferente. É um discipulado multiplicador, que visa a multiplicação. O discipulador se multiplica nos discípulos, enquanto os acolhe em um pequeno grupo. E aí esse pequeno grupo vai reproduzindo, vai multiplicando. Certo? Agora, a gente vai ver também na segunda aula com o pastor Marcos, tá? Que Márcio, melhor dizendo, que o discipulado ele é sempre individual, tá? O pequeno grupo ele apenas proporciona o ambiente de conhecimento, de aproximação, mas depois do pequeno grupo é que o discipulado ocorre. O pequeno grupo ele é um ambiente discipulador, mas o discipulado ele precisa ser individual. Por isso ele é um relacionamento discipulador, certo? Marcos capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim esses dois versículos. Marcos capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aí versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Veja você que você tem aqui dois versículos interessantes. Primeiro que fala a respeito de Mateus, né, sendo este chamado por Jesus para segui-lo. Veja que é um discípulo determinado, é um discípulo que é vocacionado, chamado, separado, né? E veja que nós não estaremos fazendo realmente fazendo discípulos antes de sabermos definir nome a nome quem eles são, mas isso pressupõe depois também um alcance, a multiplicação. Você chama alguém, essa pessoa passa a segui-lo, mas depois você quer, a partir desse alguém, alcançar outras pessoas. Irmãos, isso é algo extraordinário, é algo maravilhoso, que a gente precisa, de alguma forma, reproduzir, imitar. Né? A gente precisa colocar em prática, de uma maneira simples, de uma maneira
objetiva, direta, sem rodeios. E para começar a discipular, gente, basta só a gente começar. Não tem muito mistério. Porque a gente fica preocupado, e o material? E o que eu vou fazer? Não. É você entender que relacionamento discipulador é a essência do discipulado. É vida na vida. Isso é discipulado. Vida na vida. Eu aprendi, irmãos, com o Ministério Life on Life, algo especialíssimo no que tange ao discipulado. Eu aprendi que trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de compartilhar, de comunicar sua vida, o evangelho da salvação, a palavra de Deus, de modo a vê-las se tornarem seguidores de Cristo, maduros, capacitados, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros, é exatamente a essência do discipulado. Eu repito, discipulado é trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de comunicar a sua vida, aquilo que você tem experienciado no Evangelho, porque isso tem a ver com a vida de Jesus. Você compartilha o Evangelho da salvação, você compartilha a palavra de Deus, de um modo a ver essa pessoa com quem você está se relacionando se tornar um seguidor de Cristo maduro e capacitado, comprometido a fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Então, você acompanha essas pessoas, você delega, você direciona, você capacita. Então, você tem todo esse processo, capacitar, acompanhar, delegar, direcionar. Então, a vida na vida não é um currículo. A vida na vida não é mais um programa. A vida na vida não é um evento. Vida na vida não é um sistema de controle. Vida na vida não é apenas conhecimento, informação. Vida na vida é, de fato, esse relacionamento comprometido para o crescimento na pessoa de Jesus Cristo. É um aprendizado relacional. É estar junto, né, com essa pessoa a fim de que ela seja, né, alguém parecida, mais parecida com Jesus. É interessante porque quando a gente fala disso, a gente vê o zelo que Jesus possuía pelos seus discípulos. Jesus se preocupava com a condição física e emocional dos seus discípulos. Jesus se preocupava com a família dos seus discípulos. Jesus se preocupava com a questão de defesa contra a crítica. Jesus se preocupava com os próprios relacionamentos que os discípulos possuíam, né? Com questões de cidadania, questões de segurança. Jesus estava preocupado com várias questões importantes. Então, assim, se você decidir fazer discípulos, né? E se você tiver uma vida ocupada, como diz Kate Phillips, se você estiver ocupado, né, no seu dia a dia, quando você decide fazer discípulos, quando um discípulo te procura, você estará ocupado ainda mais. Por que você estará ocupado? Porque o relacionamento pressupõe dedicação de tempo, de recursos. E isso é muito importante. Você vai ter que administrar seu tempo em favor do outro. Haverá uma mordomia discipular, né? Haverá uma unidade em amor com aquela pessoa. Você se comprometerá com o crescimento espiritual dela. Você ensinará, você dará o exemplo, mas você também vai interceder. Isso é sinônimo de crescimento. A equação do crescimento espiritual do discipulado é exatamente esse. É ensino, exemplo, intercessão. Ensino, exemplo, intercessão. É justamente aí que vai trazer essa equação, esse somatório que vai trazer o crescimento. O crescimento não virá de uma hora para outra. Por isso que discipulado, meus queridos irmãos, não é um programa. O discipulado é um processo.
Não é algo que acontece estanque, é um processo. Demora fazer discípulo. É uma caminhada, é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E isso é tão sério, irmãos, sabe por quê? Eu preciso falar isso com vocês, porque na vida discipuladora você também vai ter que aprender a perdoar, porque você vai lidar com a decepção o tempo todo. O relacionamento discipulador requer uma permanente disposição de perdoar e dar uma nova chance aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos vão falhar com você. Eles vão desanimar você dentro do processo. É normal, é natural. É gente, você também vai decepcionar muitas vezes. E vai ter que ser uma questão de perdão mútuo. Não tem jeito. Então, o relacionamento RD pressupõe essa capacidade, né, de permanecer disposto a perdoar e a dar uma nova chance. Por quê? Porque a gente está falando de gente. De gente. Veja só, você sabe o que é ser um melhor amigo, gente? Você já teve algum melhor amigo? Um melhor amigo, você disse assim, pô, esse aqui é o meu melhor amigo. Quando a gente era criança, tinha muito disso. Depois que a gente cresce, parece que a gente fica meio bobo e para de ter amigos, melhores amigos. Né? Parece que a gente fica muito cismado, não dá oportunidade, parece que cria uma casca. Aí a gente não consegue mais ter o melhor amigo. Sabe o que é o melhor amigo? É aquele que você briga, mas depois você volta às pazes com ele, você faz as pazes com ele. É aquele que você ouve coisas que você não gostaria de ouvir. Isso é o melhor amigo. O melhor amigo não é aquele que dá o tapinha nas costas, passa a mão na sua cabeça e fala tudo o que você quer. O melhor amigo é o que fala a verdade. O melhor amigo é o que te confronta. Mas também o melhor amigo é aquele que te consola. E não há nada melhor do que ter um melhor amigo. Não há nada melhor do que ter um melhor amigo. A nossa irmã que está dizendo que o melhor amigo é Jesus. É de fato, Jesus é o nosso melhor amigo. Mas a gente precisa de Jesus e precisa de gente, precisa de pessoas também. A gente precisa dos outros, irmãos. Nós precisamos estar conectados com Deus, conectados com os outros, conectados com o ministério. Não tem jeito. Essa é a vida cristã. A vida cristã é uma vida relacional com Deus, mas também é uma vida relacional com o outro. Né? É muito importante. Eu tenho amigos mais chegados que irmãos, com quem eu compartilho, com quem eu ouço não só o que eu quero, mas com quem com quem eu me relaciono de tal modo que eu ouço aquilo que eu fico chateado no primeiro momento. Mas é importante, é necessário. É necessário. Porque só assim a gente constrói verdadeiros relacionamentos. Relacionamentos genuínos. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês é que não é possível ter um relacionamento discipulador se nós não nos dispomos a ter esse compromisso pessoal, relacional com a pessoa. Não é possível, sabe? Relacionamento discipulador acontece justamente dentro desse comprometimento pessoal que eu tenho com alguém, certo? Então, isso é tão sério, porque eu sei que existem perfis de pessoas, né? Pessoas que são mais introspectivas, né? Pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que falam muito, pessoas que falam pouco, pessoas que são sorridentes, pessoas que são mais fechadas. Mas aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte, independente do meu perfil de personalidade, Jesus me chamou para ser discípulo. Eu preciso vencer as minhas próprias características de personalidade para poder ser aquilo que Jesus me chamou para ser. Isso não se resume a discípulos ordenados. Todos, absolutamente todos nós temos que fazer discípulos. Todos. Tem uma pergunta aqui, RD, quando não é concretizado com conversão, falhamos no processo? Irmão Geidson, bem provavelmente, Geidson, né? Geidson, se eu falei errado, aí, irmão, me perdoa. A conversão, Geidson, né? É isso mesmo, Geidson. Geidson, isso. Isso.
Pode fazer a sua pergunta novamente aí, irmão Geidson? Formular a sua pergunta, por favor. O RD que você está falando, relacionamento discipulado, né? Uhum. Quando não é concretizado, porque, digamos aqui, estamos agora trabalhando com um pequeno grupo e tenho convidado uma pessoa que ele é também meu colega de trabalho. Uhum. Fiz esse convite e estamos trabalhando. Mas eu acredito que Deus está fazendo a obra. Porém, se de repente ele simplesmente vir por questão de amizade, vir participar, fechar e depois não vir mais, ou não querer aceitar Cristo, não querer compromisso com Cristo, eu posso pensar que eu falhei nesse processo, desse relacionamento, porque o senhor falou que o objetivo é entregar para ele fazer outros discípulos, para ele caminhar, entendeu? Então, ou seja, se nesse processo um desses aí não caminhar, eu falhei com esse. Eu não digo que você falhou, você fez o seu trabalho e, na verdade, não houve uma resposta satisfatória com aquela pessoa, mas não que se você tenha falhado no seu trabalho necessariamente, mas é porque os resultados não competem a gente, né? A gente faz o nosso trabalho, a nossa missão, a gente cumpre o nosso papel, mas os resultados não competem a gente. A gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Ou seja, como eu disse, é um processo. E por ser um processo de relacionamento, pode ser que com uns demore menos e com outros demore mais. A gente tem que entender que a obra é do Senhor e a gente tem que fazer a nossa parte de forma persistente, continuar fazendo a nossa parte, evangelizando, pregando, ensinando, discipulando, envolvendo com o evangelho, se relacionando. E a aula do pastor Márcio ele vai falar um pouco melhor sobre essa questão, mas no discipulado você lida com 3 tipos de pessoas. Ele vai falar, ele vai comentar sobre essa questão, né? Dentro do livro. Então, você tem a pessoa que ela é convertida, você tem a pessoa que já é uma nova convertida, uma pessoa que já está na caminhada, e você tem uma pessoa que é não convertida. Dentro do processo discipulador, você tem essas 3 pessoas. Eu vou contar um testemunho pessoal para os irmãos, tá? Eu acho que vale muito a pena esses testemunhos pessoais, né? Eu sou convertido desde os meus 15 anos de idade, né? Desde os meus 15 anos de idade eu sou convertido. Ou seja, Jesus me salvou, né? Eu era adolescente, 15 para 16. Eu me converti, eu era o primeiro a me converter. Aí tá falando que tem muito tempo, né? Eu era o primeiro a converter na família. E não tinha ninguém crente na minha casa. 5 anos depois, minha mãe se converteu, né? 5 anos depois. 5 anos depois, a minha irmã mais velha, juntamente com a minha mãe, com o meu cunhado, com a minha irmã mais nova, tomaram uma decisão por Jesus e começaram a frequentar a Igreja Batista e estão lá congregando até hoje. Mas até recentemente, o meu pai não havia se convertido. Entendeu? O que ocorre? Eu vim morar aqui em São Gonçalo, próximo do meu pai. Vim pastorear aqui. E quando eu vim morar aqui próximo do meu pai, eu sempre pedia a Deus e orava por um tempo de qualidade com ele, para pregar o evangelho, para ensinar. A gente nunca desiste de pregar o evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, né? E até então, ele não havia se convertido. Aí eu vim para pastorear aqui, ele começou a frequentar a igreja, começou a participar dos cultos e tudo mais. Só que aconteceu o período da pandemia, né? E ele, antes um pouco da pandemia, teve um AVC. E quando ele teve um AVC, eu comecei a ficar com ele um tempo na casa dele, às vezes ficava até a noite, de madrugada, e ali eu pregava o evangelho para ele. Ensinava para ele o evangelho. Só que ele sempre dizia, eu não tenho tempo, melhor, eu não tenho fé, eu tenho dificuldade de ter fé, eu tenho essa situação que me atrapalha, eu sou meio cético e tal. Eu sempre disse isso. E o que a gente vai fazer? Eu sempre disse para ele, a fé vem pelo ouvir vem pela palavra de Deus, é a pregação do evangelho que faz com que a gente tenha fé, fé é um dom divino, não tem como a gente ter fé e ir lá comprar no mercado fé e trazer, não é assim, é ouvindo as escrituras que a gente vai tendo fé. Para minha surpresa, irmãos, para minha surpresa, todas as vezes que eu estou com ele, a gente tem a oportunidade de orar com ele, os meus filhos oram por ele, a gente prega o evangelho para eles, toda oportunidade que a gente tem, cada encontro que a gente tem,
cada momento que a gente senta para comer alguma coisa, toda vez que a gente se encontra, e ele hoje está bastante debilitado, não anda mais, enfim. Mas para minha surpresa, sábado passado ele esteve na minha casa. Olha que interessante. Sábado passado ele esteve na minha casa junto com a minha madrasta, minha irmã e meu cunhado. Num dado momento, na hora do café, quando a minha madrasta saiu, todo mundo saiu, ficou só eu, e ele falou assim para mim: Felipe, eu quero fazer um propósito com Deus. Olha só, iniciativa dele. Eu quero fazer um propósito com Deus. Se Deus me curar, eu vou servir a ele para sempre. Aí eu falei para ele assim: pai, eu não quero frustrar. Olha só, eu sou pastor, quero que meu pai seja convertido. Seria para mim uma excelente oportunidade de dizer assim: faz o seu propósito, sei o que e tal. E se não acontece a cura? Eu fiz o contrário, eu fui ousado. Eu falei assim: por que você não faz o contrário, pai? Para que não soe diante de Deus que você está fazendo barganha com ele ou fazendo uma troca. Por que você não entrega a sua vida para Jesus e fala para ele assim: Jesus, seja feita a tua vontade na minha vida, mas eu quero te servir, eu quero ser teu. Aí ele falou assim: filho, eu acho que eu vou fazer isso. Como eu faço para ser evangélico então? Aí eu falei assim: entrega a sua vida para Jesus. Ele falou assim: mas eu não consigo ir para a igreja. Eu falei: mas não tem problema, pai. Você tem que entregar a sua vida para Cristo agora. A igreja é uma consequência. Você está entendendo? Ele falou assim: mas eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso aprender a palavra e eu preciso aprender a orar. Eu falei: boa palavra sua. Você precisa ouvir a palavra e precisa aprender a orar. Aí eu falei assim para ele assim: mas se você não pode ir à igreja, a igreja vai até você. Vem até a mim? Eu falei: vai até você. Nós temos um grupo de homens da nossa igreja, eu sou pastor, sou seu filho e vou me comprometer com isso. E eu posso pregar o evangelho para você, te ensinar como eu já tenho feito até hoje. E eu posso levar um grupo de irmãos na sua casa e esses irmãos se comprometerem com você. Você está entendendo, pai? Ele: estou entendendo. Você quer isso? Eu quero. Aí eu chamei minha esposa, chamei minha madrasta e falei assim: olha, ele tomou a decisão por Jesus agora e ele manteve, ele se sustentou naquilo ali, irmãos. Quando a gente terminou a reunião naquele dia, que ele ficou comigo o dia inteiro, foi embora à noite, sábado passado, eu pedi para o meu filho pequeno orar, de 4 anos de idade, pedi para o meu filho de 11 anos orar por ele, e depois a minha madrasta falou: Gentil, o nome dele é Gentil, agora é você que tem que orar, Gentil. Sabe qual foi a oração dele, gente? Ele orou de 3 coisas, 3 formas. Primeiro: muito obrigado, Jesus, por eu estar aqui com a minha família. É muito bom estar aqui com a minha família. Segundo: por favor, me cure. E em terceiro lugar, ele disse: eu sou o teu servo, Senhor. Eu sou o teu servo. Espontaneamente ele falou isso. E hoje eu estive na casa dele com um grupo de irmãos, onde ele se comprometeu com o discipulado. Vocês estão entendendo o que é isso, irmãos? Eu sirvo a Jesus há mais de 26 anos. O processo discipulado não é de um dia para o outro. Mas eu creio que isso vai acontecer, porque isso é promessa de Deus para a minha vida. A gente não pode desistir. Não pode desistir. Eu não sei quanto tempo você vai levar para discipular um amigo, um parente seu. Mas você tem que insistir, porque é obra do Espírito. Faça o seu papel e deixe o restante com Deus. Ele se comprometeu, não forcei barra, não fiz nada, mas foi um longo processo. Eu vou contar um outro testemunho que eu acho que vale a pena, irmãos. A gente tem um tempinho. 5 anos depois de convertido, eu encontrei com uma mulher no meio da rua que estava trabalhando como auxiliar de serviços gerais num banco. E ela me parou no meio da rua dizendo: pelo amor de Deus, chorando no meio da rua, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais ir para macumba, eu não aguento mais viver essa infelicidade, eu não aguento mais, me ajuda, meu filho, por favor. Essa mulher era minha mãe. 5 anos depois de convertido. E eu falei para ela: mãe, eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Mas eu sei quem pode. Eu vou te apresentar essa pessoa. Eu estava no seminário na época. E eu pedi a ela que fosse
na minha casa e a minha esposa recebeu ela. Era 11 horas da noite. Eu cheguei, fui para o meu quarto, deixei minha mochila e voltei com a Bíblia na mão. Ela procurando a pessoa que eu ia apresentar para ela, porque ela não sabia de quem se tratava. E eu puxei a cadeira, ela estava sentada com a Cíntia, puxei a cadeira para eu sentar e puxei uma outra e coloquei vazia. Ela me perguntou, onde é que está a pessoa que você vai me apresentar? Eu falei, está aqui. Ele está entre nós. Embora você não veja, ele está entre a gente aqui. O nome dele é Jesus. Você conhece Jesus, mãe? Você sabe quem Jesus é? Ela, não, meu filho, eu não sei quem é Jesus, eu conheço Deus, mas eu não sei quem é Jesus, então vem aqui que eu vou te ensinar quem é Jesus. Abri a Bíblia e comecei a pregar o evangelho para ela. E falei do evangelho aquela noite inteira, e a conclusão foi que ela se entregou a Cristo naquele instante. E nunca mais arredou o pé de Jesus. Ela é diaconisa da Igreja Batista. Por quê? Porque Deus nos usa, gente. Deus dá a palavra. É compromisso de Deus para aquele que tem compromisso com Ele, compromisso com a sua missão. De que quando a gente abre a boca, Ele nos usa. Essa é a promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele quem nos dá capacitação e poder. A minha mãe enfrentou várias situações, mas se converteu. Eu ganhei minha mãe para Jesus, eu discipulei ela, depois entreguei a um amigo discipulador da Igreja Batista que cuidou da minha mãe, ajudou a minha mãe, acompanhou a minha mãe no batismo, em todos os aspectos e fases da vida dela de discipular. Hoje a minha mãe é uma discipuladora, irmãos. A minha mãe se tornou uma discipuladora. Aprendeu a discipular. Por quê? Porque entendeu o que é o chamado discipulador. Então, o que fizeram com ela, hoje ela está comprometida em fazer com outras pessoas. É isso. Esse é o ministério da igreja. Esse é o ministério de cada um de nós. É vida na vida. É dia a dia. É troca. Troca de experiência. É o evangelho prático. Muito mais do que um conteúdo teórico, intelectual. É vida, é compromisso. Amém? Eu queria dividi-los em grupos para vocês conversarem sobre isso. Tá? Alguns minutinhos para a gente bater um papo sobre tudo que a gente ouviu aqui. Fique à vontade, vocês têm um tempo que vocês quiserem, tem o assunto que vocês quiserem comentar dentro dos grupos, não vou definir. A questão é, como a gente pôr em prática isso? Ficou claro para você a questão do relacionamento e que tem a ver com a prática? Não tem nada a ver com a questão teórica, é prática, é dia a dia. Você pode começar hoje. A aula do pastor Márcio Leal vai confirmar tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza disso. Porque eu conheço o conteúdo, ele também conhece, ele sabe o conteúdo. Né, pastor Márcio? Está olhando com o olhar aí, né? Vai falar tudo, vai mostrar na prática o que é isso. E eu oro, irmãos, para que esse curso seja um marco divisor na nossa vida. Vou separar em grupos aqui, tá? E a gente volta já já. Vou fechar aqui, vou pausar a gravação